O Saber Direito desta semana vai apresentar um curso sobre o direito do trabalho com o professor Bruno Souto. Durante as 5 aulas, serão abordados temas do ponto de vista do empregador, como a relação de emprego, a rescisão do contrato de trabalho, o poder diretivo do empregador, além de tratar também dos recursos na Justiça do Trabalho e a atuação nos tribunais superiores. Já está no ar a aula 4. Olá, sejam bem-vindos. Vamos aqui, a nossa 4ª aula do Saber Direito. A gente que está aqui para poder falar um pouquinho sobre direito do trabalho. E nessa 4ª aula, nós vamos aqui abordar os recursos na Justiça do Trabalho. Muito prazer, eu me chamo Bruno Souto, sou formado pela Universidade Católica de Goiás, me formei no ano de 2005, advogo desde 2006, principalmente na área trabalhista, mas também nas áreas civil e tributário. E vamos estar aqui hoje, vamos abordar um pouquinho aí sobre os recursos na Justiça do Trabalho. Inicialmente, estabelecida ali a relação de emprego, que a gente já tratou aqui na aula 1, na primeira aula do Saber Direito. A partir do momento que foi estabelecida essa relação de emprego e havendo posteriormente, ao longo dessa relação, algum conflito, alguma divergência entre as partes, entre o empregador e o empregado, quaisquer das partes poderá propor uma ação judicial trabalhista. A ação judicial nada mais é que o instrumento que o Estado juiz possui para solucionar os conflitos de interesses entre as partes, ou seja, aqueles conflitos que se estabeleceram ali em virtude dessa relação de emprego. Então, o processo judicial ele é constituído de diversos atos processuais. Como todo processo judicial, ele é dirigido aí pelo magistrado, pelo juiz, pelo desembargador, pelos ministros, que, de acordo com as suas convicções, irão tomar decisões, sempre observando o regramento jurídico estabelecido. Então, ao longo do processo, diversas são as decisões tomadas pelos magistrados que dirigem, que conduzem esse processo. Tendo em vista, que todos nós, seres humanos, somos falíveis, a gente pode, em diversas situações aí, se equivocar. Da mesma forma, o juiz também pode cometer alguns erros, ao longo aí das decisões tomadas ao longo do processo judicial. Não só em virtude dessa possível falha do magistrado, mas também em virtude da necessidade de convencimento, necessidade psicológica de se convencer a parte vencida no processo judicial, a gente tem aí a necessidade de se estabelecer o que a gente chama do duplo grau de jurisdição. Através dos recursos, que serão aí, que será possibilitado à parte vencida, que busque uma nova decisão judicial de um órgão, normalmente
hierarquicamente superior àquele que proferiu a primeira decisão. Então, diante, né, dessa necessidade de se convencer a parte vencida de que realmente aquela decisão foi a decisão aplicada de forma correta para o seu caso, e diante, óbvio, né, da possibilidade daquela decisão ter sido uma decisão equivocada, é que nós temos aí os recursos, né, é a forma que o direito brasileiro, né, busca corrigir, né, aquelas decisões que não se encontram aí de acordo com o que foi traçado no ordenamento jurídico. Então, a gente tem sempre por bem e necessário para que sejam corrigidas eventuais decisões equivocadas, que seja possibilitado às partes, né, que participaram do processo, ou que participam, né, já que o processo ainda não se encerrou, que elas busquem a anulação ou alteração dessas decisões, e será mediante a interposição dos recursos que ela buscará uma nova decisão. A gente pode estabelecer aqui a definição de recurso. Recurso é o direito que a parte vencida ou o terceiro prejudicado possui de, na mesma relação processual e atendidos os pressupostos de admissibilidade, submeter a matéria contida na decisão recorrida a reexame, pelo mesmo órgão prolator ou por distinto órgão hierarquicamente superior, com o objetivo de anulá-la ou reformá-la, total ou parcialmente. Ou seja, o recurso, né, é aquela peça processual que é utilizada para poder possibilitar à parte vencida que altere eventualmente ou anule, né, eventualmente, uma decisão incorreta proferida pelo magistrado. A gente pode estabelecer, né, os recursos para que sejam impetrados, sejam interpostos. Eles possuem como requisitos ali pressupostos de admissibilidade. O que são esses pressupostos de admissibilidade? São exigências legais que devem ser cumpridas a fim de que seja analisado o mérito do recurso e devem ser preenchidos todos esses pressupostos sob pena de não conhecimento do recurso. Ou seja, ao interpor um recurso perante a Justiça do Trabalho, devem ser observados todos os pressupostos de admissibilidade, sob pena do recurso sequer ser analisado quanto ao mérito desse recurso, ou seja, não será devolvido ao Poder Judiciário a análise em relação ao mérito, ao direito especificamente, né, tutelado e decidido anteriormente, não será novamente apreciado essa decisão quanto ao mérito. Assim, a gente observa que é de fundamental importância o conhecimento acerca desses pressupostos de admissibilidade. Então,
Vamos a eles. Os pressupostos de admissibilidade, eles podem ser pressupostos tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Temos como pressupostos intrínsecos a legitimidade da parte, capacidade e o interesse. Em relação à legitimidade, os recursos só poderão ser interpostos pela parte vencida ou pelo terceiro prejudicado e o Ministério Público. Não se faz aqui, não poderia permitir que a parte que ganhou o processo vá recorrer de uma decisão que lhe foi favorável, ou seja, somente terá legitimidade para recorrer, a parte vencida, aquela pessoa que participou do processo. Da mesma forma, um terceiro, prejudicado também poderá recorrer dessa decisão, mesmo que ele não tenha participado do processo, mas desde que, através daquela decisão, ele tenha ali para si algum prejuízo, ele poderá também recorrer dessa decisão. Quanto à capacidade, não só recursal como processual, é um pressuposto de validade do processo. E o recurso, é um desdobramento do direito de ação. Então, para que se possa recorrer, é necessário que se tenha capacidade de representação, capacidade de atuação no processo judicial. Nessas situações, o menor de 18 anos, por exemplo, ele não teria capacidade para interpor um recurso, pois seria necessário ali que ele estivesse assistido. Então, capacidade trata aqui, dessa questão da pessoa poder estar ali se fazendo representar judicialmente, se ela pode ou não, atuar no processo judicial de forma individual ou se ele deve ser representado por alguém. Quanto ao interesse nada mais é do que a sucumbência. É preciso que a parte tenha sido sucumbente. Nesse caso, o que caracteriza aqui o interesse é a lesividade, ou seja, a parte se sentiu lesada e, portanto, ela busca do Poder Judiciário uma nova decisão judicial. Quanto aos pressupostos extrínsecos do recurso, nós temos a recorribilidade, a adequação, a tempestividade, depósito recursal, as custas, o pagamento das custas e a regularidade de representação. Quanto à recorribilidade, é importante observar, que a decisão a ser atacada, ela tem que ser uma decisão recorrível. Na Justiça do Trabalho, os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias não são recorríveis. Então, logo, não são recorríveis de imediato. Logo, nessas decisões, diante dessas decisões, as partes não poderão interpor qualquer recurso. E aí, caberá tão somente, discutir isso após uma outra decisão terminativa ali do feito. Então,
somente poderá ser interposto um recurso na Justiça do Trabalho, né, diante de decisões que não sejam decisões interlocutórias ou despacho de mero expediente. Existem algumas exceções para essa regra, né? Está previsto, por exemplo, através da súmula 214 do TST, situações ali em que poderão, né, as partes interpor recurso, ainda que se trate tão somente de decisões interlocutórias. Quanto ao requisito ou ao pressuposto da adequação, é importante observar que a medida a ser interposta, ela deve ser adequada, ou seja, há um recurso para cada espécie de decisão. Aplica-se o princípio da fungibilidade quando não haja erro grosseiro e o recurso seja tempestivo. Mas o que vem a ser esse princípio da fungibilidade? Bom, diante de uma decisão que caiba ali a interposição de um recurso específico, de um recurso determinado, né? Caso seja interposto um recurso diferente, em razão do princípio da fungibilidade, esse recurso ainda assim será apreciado pelo Poder Judiciário, mesmo que interposto um recurso diferente, desde que esse erro, né, na interposição do recurso não seja um erro grosseiro ou que tenha sido interposto um recurso que o prazo fosse maior, né, do que o recurso que deveria ter sido interposto adequadamente. Então, nessas situações, ainda que interposto um recurso de forma inadequada, em razão do princípio da fungibilidade, o Poder Judiciário irá apreciar, né, o recurso. Temos ainda aqui o requisito da tempestividade, o pressuposto da tempestividade. Para que o recurso seja interposto, deverá sempre ser observado o prazo legal estabelecido. Logo mais a gente vai ver aí as diversas modalidades de recurso, né? E quais são os prazos para cada tipo de recurso estabelecido, né? E que pode ser utilizado aí na Justiça do Trabalho. Então, recurso deve sempre ser interposto dentro do prazo legal. Caso esse prazo seja ultrapassado, estará ali, né, diante de clara afronta ao pressuposto da tempestividade e esse recurso sequer será conhecido pelo Poder Judiciário, ou seja, não será analisado o mérito do recurso. Na Justiça do Trabalho, nós temos também, como um pressuposto extrínseco, o depósito recursal. O que vem a ser o depósito recursal? O depósito recursal, ele tem uma natureza de garantir o juízo, né? Ou seja, ele busca ali com que a parte vencida, normalmente o empregador, que deve algum valor ao empregado, em virtude da decisão que se pretende recorrer, ao interpor alguns recursos, ele deverá garantir o valor da condenação ou observar o teto estabelecido pelo TST. Ou seja, ele vai, para interpor um recurso perante a Justiça do Trabalho, ter que observar se o valor da condenação
já foi totalmente garantido, ou caso esse valor de condenação seja superior ao valor estabelecido pelo TST para aquele recurso que ele deseja interpor, ele vai fazer aí somente, né, o valor do teto de cada recurso. É importante observar que esses valores de depósitos recursais são constantemente atualizados. Então, sempre bom observar, né, ao interpor um recurso, verificar qual é o valor atual vigente do teto de cada recurso. Outra situação em relação ao depósito recursal que alguns tribunais têm adotado. Não está, né, claramente estabelecido em lei que o depósito recursal tem que ser efetivado especificamente pelo empregador, mas alguns tribunais têm deixado de conhecer de recursos interpostos quando o pagamento seja efetuado por terceiros, ainda que seja, às vezes, pelo escritório de advocacia, né, pelos advogados que representam ali a parte que vai recorrer. Temos tido aí algumas decisões nesse sentido, né, em que pese não ter aí uma definição dessa forma na legislação, ainda temos algumas decisões nesse sentido perante os tribunais e vamos observar, né, quais serão as definições quanto a isso a serem proferidas pelo TST. Então, no momento é importante observar também esse detalhe em relação ao depósito recursal. Também é necessário, né, ao interpor um recurso na Justiça do Trabalho, que as custas sejam pagas pelo vencido. Assim como o depósito recursal, as custas também, né, tratam-se aqui de um pressuposto extrínseco que deve ser observado. Diferentemente do depósito recursal, as custas devem ser pagas integralmente. Normalmente, né, o valor das custas são estabelecidos no percentual de 2% sobre o valor da condenação. Então, caso tenha uma condenação, o valor das custas fica estipulado, né, no percentual de 2% e deverá esse valor ser recolhido no prazo da interposição do recurso. Temos aqui, por fim, o pressuposto da regularidade de representação. Na Justiça do Trabalho, nós temos, né, o jus postulandi, ou seja, as partes podem se fazerem representar perante a Justiça do Trabalho por conta própria, independente de advogado, independente ali de uma representação por um advogado. Contudo, é importante observar, né, que, em virtude das diversas situações, de toda a técnica que é necessária para a interposição dos recursos, que não é aconselhável que as partes venham, né, a atuar aí de forma independente, sem o acompanhamento do seu advogado. Então, se faz aí importante ter o devido conhecimento para que não seja surpreendido, né, com uma decisão que sequer irá analisar o mérito do seu recurso. Importante buscar o seu advogado para que ele possa não só te orientar, mas também para que ele possa atuar ao longo de todo o processo judicial trabalhista, não só na fase recursal, pois o advogado que terá o conhecimento, que tem o conhecimento necessário para poder te orientar da melhor forma.
Em relação, né, à regularidade de representação, em que pese o jus postulandi na Justiça do Trabalho, em que pese a parte poder se fazer representar de forma individual e pessoal, em relação aos recursos a serem interpostos para o TST, a parte não poderá agir de forma isolada. Quando for para interpor um recurso perante o TST, a parte deverá se fazer representar por um advogado. A lei estabelece esse cuidado devido, né, aos recursos a serem interpostos perante ao TST, serem recursos altamente técnicos, que terão que ter aí um maior cuidado, uma maior parte técnica, deverão ser observados diversos pressupostos. Então, a lei estabelece que para esses recursos, a parte deverá ser representada por um advogado. Na Justiça do Trabalho, são cabíveis alguns recursos. Alguns deles estão estabelecidos na CLT, outros em regimentos internos, né, dos tribunais. O artigo 893 da CLT trata, né, sobre os recursos e diz que das decisões são admissíveis os seguintes recursos: embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. Então, nós vamos aqui agora, né, tratar dessas modalidades de recurso que são previstas, que poderão ser, né, utilizados, interpostos aí diante das decisões e que são aplicáveis ao processo do trabalho. Além desses recursos previstos no artigo 893, no processo trabalhista também são cabíveis agravo regimental ou interno, recurso adesivo e o recurso extraordinário. Vamos falar aqui, né, agora a respeito dos embargos de declaração. Os embargos de declaração estão previstos ali no artigo 897-A da CLT. É um recurso cabível para sanar omissão, obscuridade ou contradição. Prazo para interposição dos embargos de declaração será de 5 dias. Né? Então, diante de toda e qualquer decisão recorrível na Justiça do Trabalho, poderá ser interposto aí embargos de declaração, desde que a parte verifique ali que ocorreu por parte do magistrado qualquer tipo de omissão, obscuridade ou contradição em sua decisão. A gente vê, no caso aí, a omissão é quando o magistrado deixa de analisar algo que foi pedido ao longo do processo, né? Quando ele, em sua decisão, deixa de se manifestar sobre algum pedido que as partes tenham efetuado ao longo do processo. Temos aí a obscuridade, quando essa decisão se torna, às vezes, um pouco confusa, que as partes não conseguem ali identificar corretamente o que foi decidido, né? Então, cabe também os embargos de declaração. E, por fim, nós temos aqui a contradição. Ocorre aí, muitas vezes, a contradição quando o juiz, ao tratar ali
do processo, né, ao proferir a sua decisão, menciona diversas situações indicando uma decisão favorável à parte, mas acaba decidindo de forma contrária, ou seja, né, ele vem tratando e colocando o direito em sua decisão de uma forma, mas na decisão acaba decidindo de forma diferente, de forma contrária do que ele estabeleceu, do que ele discorreu ao longo ali da decisão. Em relação aos embargos de declaração, não há necessidade, a parte não está sujeita, não deverá efetuar o pagamento do depósito recursal ou das custas processuais. Então, para a interposição de embargos de declaração, não há necessidade, né, de pagamento para que o recurso seja conhecido e analisado. Temos também o recurso ordinário. Recurso ordinário, ele está previsto no artigo 895 da CLT. Recurso ordinário, ele é cabível contra decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho, contra decisões definitivas ou terminativas prolatadas pelos tribunais regionais do trabalho em processos de sua competência originária. Também é cabível de decisões interlocutórias na hipótese de reconhecimento de incompetência territorial com remessa dos autos para TRT distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. É o que está previsto lá na súmula 214 do TST. Também é cabível o recurso ordinário contra decisão que decreta a incompetência absoluta com o encaminhamento dos autos a outra justiça, federal ou estadual, né, justiça comum. Então, temos aqui as hipóteses que são cabíveis à interposição do recurso ordinário, né? Normalmente, o recurso ordinário, ele é interposto contra a sentença, né, proferida pelo juiz de primeiro grau. É onde irá ali tratar novamente de todos os fatos e provas, ou seja, o recurso ordinário, ele remete totalmente, né, à próxima instância, à avaliação de toda a matéria a ser julgada. Então, especificamente no recurso ordinário, poderá ser analisado todos os fatos, todas as provas, né, que foram disponibilizadas ali no processo. É o recurso onde o tribunal, né, os desembargadores, irão analisar tudo aquilo que está no processo. Ou seja, não será discutido ali somente os direitos, mas também todos os fatos e as provas que foram produzidas nos autos. Prazo para interposição do recurso ordinário é de 8 dias. Então, após a ciência, né, da decisão, da sentença proferida pelo juiz, a parte terá 8 dias para interpor seu recurso ordinário. Nessa situação, para a interposição do recurso ordinário, deverá ser observado o depósito recursal, conforme a gente, né, já explicou, observando ou o valor da condenação ou o teto,
do valor do depósito recursal, aquele que for menor, né? E também deverá ser efetivado o pagamento total ali das custas processuais. Temos ainda, como recurso trabalhista, o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é previsto no artigo 897, a linha B da CLT. O agravo de instrumento, ele é cabível, né, para poder destrancar as decisões judiciais, para poder impugnar, né, essas decisões proferidas ali e que acabam trancando os recursos interpostos pela parte, seja o recurso ordinário, recurso de revista, recurso extraordinário e o agravo de petição. Então, a parte interpôs um recurso, né, diante ali de uma decisão proferida e esse recurso foi negado seguimento para o órgão superior que deveria analisar e julgar o recurso, nessa situação caberá a interposição do agravo de instrumento. O agravo de instrumento também tem o prazo de interposição de 8 dias. Ainda é possível a interposição de agravo de instrumento das decisões que negam seguimento ao recurso de embargos ou de embargos infringentes. Temos também o agravo de petição, né, previsto no artigo 897-A da CLT. O agravo de petição, ele é cabível para impugnar decisões judiciais proferidas no processo de execução. O agravo de petição, ele é, né, semelhante ao recurso ordinário. Porém, em relação ao agravo de petição, ele é cabível quando o processo já está em fase de execução. O agravo de petição, ele tem uma delimitação em relação à sua admissibilidade, uma delimitação específica, ou seja, a interposição dele se justifica, tem que ser justificado no ato de interposição, a parte deverá justificar as matérias e quais são os valores impugnados. Ou seja, ao se discutir ali os valores da execução, né, as matérias oriundas ali da execução, para que se tenha a análise do agravo de petição, isso deverá estar devidamente delimitado pela parte que interpõe o recurso. O prazo do agravo de petição, para interposição do agravo de petição, também é de 8 dias. E para interposição do agravo, também o juízo deve estar, né, devidamente garantido. Temos ainda, em relação ao agravo, né, aos agravos, agravo regimental ou interno. Agravo regimental ou interno, nós vamos tratar deles especificamente, né, na nossa próxima aula, onde a gente vai falar com vocês aí um pouquinho sobre a atuação nos tribunais superiores. Então, na nossa próxima aula, a gente fala especificamente, né, do agravo regimental ou interno. Temos também recurso de revista. Tá? Recurso de revista, ele é previsto no artigo 896 da CLT. É um recurso interposto
normalmente, né, perante os tribunais regionais do trabalho, após ali o acórdão proferido pelas turmas julgadoras e com a interposição do recurso de revista, a gente inicia, né, assim, o trâmite do processo perante os tribunais superiores. Então, a gente também vai tratar na nossa próxima aula especificamente sobre o recurso de revista. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário é um recurso que vai ser interposto para que o processo seja decidido, seja levado ao STF. Também é um recurso, né, específico que é utilizado aí para uma atuação perante os tribunais superiores, que nós vamos falar especificamente na próxima aula. Em relação aos recursos, pode ser aí interposto recurso adesivo. O que seria o recurso adesivo? Recurso adesivo ele está previsto no artigo 997, parágrafos 1º e 2º do CPC, e ele pode também ser utilizado no processo do trabalho. Como que se dá, né, esse caso do recurso adesivo? Recurso adesivo nada mais é do que um recurso interposto por uma parte que fica vinculado ao recurso que já tinha sido interposto anteriormente pela outra parte. Ou seja, nessa situação, se faz necessário que as duas partes tenham, né, sido vencidas ali no processo, ou seja, foram vencidas parcialmente, né? Uma parte entra com um recurso referente ali àquelas partes, aquelas parcelas que ele perdeu, e a outra parte, posteriormente, entra com um recurso adesivo vinculado, né, a esse primeiro recurso interposto pela outra parte, atacando ali, né, as matérias em que ela perdeu, ou seja, só cabe recurso adesivo caso, né, o julgamento tenha sido parcialmente procedente. No caso de um julgamento totalmente improcedente ou totalmente procedente, não será cabível o recurso adesivo. Vamos lá. O recurso adesivo, ele sujeita-se a todos os demais pressupostos recursais, como preparo e depósito prévio. Ou seja, a parte ao propor um recurso adesivo deverá observar todos os pressupostos estabelecidos para a interposição daquele recurso específico. Por exemplo, a interposição do recurso ordinário, né, após a sentença proferida ali pelo juiz no primeiro grau, o empregador interpõe um recurso ordinário e o reclamante, num primeiro momento, não havia interposto ali o seu recurso. Posteriormente, no prazo ali, né, de contrarrazoar o recurso interposto pelo empregador, o empregado poderá interpor o seu recurso ordinário de forma adesiva. E, para que se tenha conhecimento desse recurso adesivo, ele deverá observar todos os pressupostos do recurso ordinário, né? Todos aqueles pressupostos que a gente já mencionou, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos. Recurso adesivo ele é cabível no processo do trabalho, no recurso ordinário, no recurso de revista
nos embargos e também no agravo de petição. E o prazo para interposição do recurso adesivo é o mesmo prazo do recurso principal. Não o recurso principal que foi interposto pela outra parte, né? O prazo começa a contar quando se abre ali o prazo para contrarrazoar o recurso, mas ele será o mesmo prazo do recurso principal, ou seja, se é um recurso ordinário, prazo de 8 dias, da mesma forma que o recurso de revista também tem o prazo de 8 dias. Então, importante a gente observar, quanto aos recursos na Justiça do Trabalho, que esses recursos só terão cabimento em situações específicas, né? Cada recurso deve ser corretamente interposto ali diante de determinada situação. Por isso, mais uma vez, a gente coloca a necessidade, né, a importância de que você parte, né, de que você que busca aí os seus direitos na Justiça do Trabalho, seja devidamente representado por um advogado. O advogado se mostra essencial, né, ainda mais em relação à interposição de recursos e a atuação, né, perante ali os tribunais para que esse recurso obtenha uma decisão que lhe seja favorável. Importante destacar, se você está pretendendo recorrer de uma decisão judicial, é porque você já foi vencido, ao menos em parte, né, em uma outra decisão. Então, se faz necessário, se mostra importante que você busque alguém que possa lhe auxiliar, que tenha um conhecimento, né, a respeito da forma correta, da técnica para poder interpor esses recursos. Por isso, né, mais uma vez, a gente coloca aqui, busque, ao buscar recorrer, né, ao buscar aí os seus direitos na Justiça do Trabalho, busque sempre o auxílio do seu advogado. Pessoal, a gente já falou aqui sobre os pressupostos, já falou, né, sobre as diversas modalidades de recurso a serem interpostos na Justiça do Trabalho. E é importante a gente saber, tá, que o processo do trabalho, assim como qualquer processo, ele tem o seu rito a ser observado, ele tem a sua forma de andamento, né? Então, nada mais justo que também ao interpor o recurso, a gente busque facilitar o entendimento, né, daquilo que se está pedindo, daquilo que se está pretendendo que seja mudado na decisão recorrida. Ou seja, a forma de se interpor esse recurso, a forma de se comunicar, ela deve ser o mais clara possível, tá? Deve ser estabelecido ali, né, um padrão para que facilite a leitura desse recurso interposto, para que o magistrado, ao pegar e analisar esse processo, ao analisar esse recurso, tenha facilidade para entender o que se pretende, para que fique claro quais são os pontos que estão sendo discutidos e que se quer que sejam reformados ou anulados, né, da decisão. Tudo isso se mostra importante e talvez o diferencial para que seu recurso seja, de fato, conhecido, analisado
e julgado corretamente, né? Para que você não tenha novamente uma decisão ou que confirme, né, a decisão anteriormente, ou em virtude do recurso da outra parte, né, também interposto, quando se trata aí de uma decisão parcialmente procedente, para que você não venha a ser surpreendido, né, com uma condenação ainda maior, ou no caso do empregado, né, para que você não tenha aí direitos que já foram ali deferidos inicialmente, que sejam reformados e que para que esses direitos possam se manter. Então, importante observar na hora de interpor todo e qualquer recurso na Justiça do Trabalho, que essa comunicação seja feita de forma clara. Essa comunicação deverá ser feita de uma forma direta, né? Ainda que se busque complementar esse recurso, estabelecer ali, mostrar ao juiz ou ao magistrado, né, ao desembargador ou aos ministros, que aquela decisão é contrária a outras decisões, é importante, né, fazer isso de forma organizada e de forma direta. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui agora, né, passar para o nosso quiz, para que a gente possa medir aí os nossos conhecimentos. Pergunta número 1. O reclamante, depois de ter trabalhado por 3 anos, foi dispensado e decidiu ajuizar uma reclamação trabalhista. Embora não fosse advogado, optou por fazer sua própria defesa. Encerrada a instrução, a ação foi julgada improcedente. Não satisfeito com a sentença obtida, interpôs recurso ordinário. Para seu azar, o recurso também foi negado e a decisão de primeiro grau foi mantida, acreditando ter havido violação literal de dispositivo constitucional, tanto na sentença de primeiro grau como no acórdão, interpôs por conta própria o competente recurso de revista para o TST, sem o amparo de um advogado. Quanto ao caso apresentado, marque a opção correta. Letra A. A irregularidade de representação. Por isso, o recurso de revista deve ter o segmento negado. Letra B. O recurso de revista deve ser conhecido e provido. Letra C. Não é cabível qualquer outro recurso do julgado. Letra D. Considerando ser uma alegação de violação constitucional, o recurso de revista deveria ser endereçado ao STF. E aí? Vocês já sabem aí qual é a resposta correta? Vamos lá. É a letra A, né? Há irregularidade de representação, como a gente colocou aqui. Para se recorrer, né, para o TST, se faz necessário que a parte seja representada por um advogado. Logo, se a parte interpôs o recurso por conta própria, sem a atuação do advogado, esse recurso sequer será conhecido. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Um juiz do trabalho determinou que Siddhartha Gautama antecipasse os honorários periciais. Embora Gautama houvesse comprovado nos autos não possuir condições financeiras para arcar com esse custo, para defender seus interesses, Siddhartha te contrata como advogado e você prontamente impetra mandado de segurança contra o descabido
ato judicial. Surpreendentemente, por unanimidade, a segurança não é concedida. Com base no que é estabelecido pela CLT, assinale a alternativa que indica qual procedimento você deve adotar para tentar reverter essa decisão. Letra A. Interpor agravo de instrumento para o STF. Letra B. Trata-se de decisão irrecorrível, portanto, não há nada que se possa fazer. Letra C. Interpor recurso ordinário para o TST. E letra D. Interpor agravo interno para o próprio TRT. Então, diante dessa situação, você, colega advogado, qual que seria, a atitude correta, o recurso correto a ser interposto? Vamos lá? Interpor recurso ordinário para o TST. Importante aqui a gente observar, que o que se está pretendendo recorrer ali é de uma decisão em face de um mandado de segurança que foi interposto originariamente perante o TRT. Então, processo originário no TRT, após a decisão da turma, será recorrível aí mediante o recurso ordinário. Vamos lá agora para a nossa terceira e última pergunta. A consolidação das leis do trabalho trata dos recursos no direito processual do trabalho. Sobre o recurso ordinário, assinale a alternativa correta. Letra A. O prazo para interposição é de 15 dias. Letra B. É cabível em face das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos. Letra C. Não é cabível em dissídios coletivos. E letra D. É cabível apenas no procedimento ordinário. Então, em relação ao recurso ordinário, qual seria a alternativa correta? Letra B. Cabível em face das decisões definitivas ou terminativas das varas e do juízo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, que a gente tenha conseguido passar um pouco aí do nosso conhecimento. E esperamos vocês para a nossa quinta aula, nossa última aula aqui no Saber Direito, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação aí dos colegas advogados perante os tribunais superiores. Até a próxima e obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.